Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e esse é o nosso podcast Educação Eleitoral. Hoje vamos continuar o tema geral, Organização da Justiça Eleitoral, e abordaremos especificamente os juízes e juízas eleitorais. Sim, gente, chegamos finalmente à nossa primeira instância da Justiça Eleitoral, a instância que está mais próxima do cidadão e da cidadã, né? Pois bem, gente, quem são, o que comem e como vivem os juízes e juízas eleitorais? Sim, os magistrados eleitorais são juízes e juízas de direito vinculados ao TJ do Estado. Eles e elas, portanto, são emprestados, bem entre aspas assim, para atuar na seara eleitoral. Isso porque a Justiça Eleitoral não tem concurso público para membros da magistratura. Isso, né? Dessa forma, somente os juízes e juízas de direito podem assumir as funções de magistrados eleitorais, tá bom? Então, são juízes e juízas emprestados da Justiça Estadual, vinculados ao TJ, certo? Que atuam como magistrados junto às zonas eleitorais. Perfeito, gente? Então, como funciona essa designação dos magistrados eleitorais? Eles são designados e designadas pelo respectivo TRE. Então, cada TRE vai designar o seu juiz para atuar nas suas respectivas zonas eleitorais, tá bom? Se houver apenas um juiz na comarca, ele também assume as funções eleitorais. Ou seja, ele vai acumular a função criminal, a função civil e todas as outras que houver na comarca, juntamente com a função eleitoral, tá? Se houver mais de um, haverá o rodízio entre eles, em regra, a cada 2 anos, tá bom? Vejamos o que prevê o artigo 14, caput do nosso Código Eleitoral, que é importante para a gente. Pois bem, os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Essa expressão, salvo motivo justificado, é o que fundamenta a questão do juiz em uma comarca, o juiz único na comarca, né? Acumular também a função eleitoral sem haver o rodízio com o outro, tá bom? Então, nesses casos, como é o caso da nossa comarca aqui no interior do Paraná, só há um juiz para toda a comarca. Ele absorve também a função eleitoral, porque não há outro juiz para fazer o rodízio com ele, tá bom, gente? Prosseguindo. Impedimento, gente. Será que há algum impedimento para que juízes e juízas eleitorais sirvam junto a uma zona eleitoral? Sim, há. Está previsto lá no parágrafo 3º também do artigo 14 do nosso Código Eleitoral, que diz o seguinte: da homologação da convenção partidária até a diplomação, nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Vamos traduzir isso aqui, gente. Imagina uma comarca pequenininha, como a nossa aqui. Se algum parente do juiz até o 2º grau, ou a esposa, ou o cônjuge, né, se registrar como candidato, desde a convenção partidária até a diplomação, haverá impedimento para que o juiz permaneça naquela função, né? Tem que ver como é que vai ser designado outro magistrado para atuar naquela comarca, né? Já que há esse impedimento expresso no parágrafo 3º do nosso artigo 14 do Código Eleitoral. Então, é um impedimento temporário, gente. Se houver algum parente concorrendo naquela eleição, obviamente que o juiz é suspeito, né? Como é que ele vai decidir a respeito de uma eleição que tem um parente dele concorrendo? Fica bem esquisito mesmo e é bem prudente esse impedimento aqui do parágrafo 3º, né? Prosseguindo, gente. Por óbvio, além dessa específica para o período eleitoral, aos magistrados eleitorais também ensinem as causas de suspeição e impedimento previstas tanto no CPC quanto no CPP, né, gente? Então, o magistrado é um juiz, né, como qualquer outro.
né? Então, além das causas específicas de impedimento previstas na legislação eleitoral, também a eles compete as causas de impedimento e suspeição previstas tanto no CPC quanto no Código de Processo Penal. Beleza, gente? Prosseguindo, por fim, eu destaquei algumas competências dos magistrados eleitorais que são importantes para a nossa prova, né? Elas estão previstas no artigo 35 do Código Eleitoral. Eu sugiro que vocês leiam todas, tá? Só destaquei algumas aqui, as mais importantes na minha visão, para que a gente tenha ciência delas, tá bom? Dentre as competências dos magistrados eleitorais está a expedição de títulos de eleitor, concessão de transferência, divisão da zona em sessões eleitorais, certo? O juiz eleitoral também ordena o registro e a cassação de registro de candidatos a cargos eletivos municipais, ou seja, prefeito e vereador. A competência para a cassação e o registro dessas candidaturas é do juiz eleitoral, tá bom? Ao juiz eleitoral também compete designar até 60 dias antes da eleição. Esse prazo é importante, gente, que a banca pode brincar com esse 60 dias. Designar até 60 dias antes da eleição os membros das mesas receptoras de votos. Sim, gente, os mesários. Eles são designados até 60 dias antes das eleições, tá bom? E por último, o destaque que eu fiz, também compete aos juízes eleitorais processar e julgar crimes eleitorais que não forem competência tanto do TRE, dos TREs, obviamente, cada um no seu respectivo, né? E do TSE também, tá bom? Então, os crimes eleitorais, principalmente aqueles ocorridos na comarca, né? No município da eleição, são de competência dos juízes eleitorais, tá bom, gente? Então, leiam o artigo 35, também leiam, se possível, o artigo 14, que eu mencionei aqui, tá? Que são importantes para a nossa prova, para o entendimento das competências dos juízes e juízas eleitorais, tá? E tenham em mente, principalmente, que os juízes e juízas eleitorais, eles não são de carreira eleitoral, né? Eles são emprestados pelo TJ, são juízes de direito emprestados pelo TJ para assumir também as funções eleitorais. Perfeito, gente? Era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso podcast. Temos tido uma resposta muito boa aí de audiência, tá? E compartilhe com seus amigos, familiares, concurseiros e amantes do direito eleitoral também. Até o próximo episódio, gente. Obrigado, beijo grande. Tchau, tchau.